No vídeo de hoje, descubra o porquê os hebreus cobriram os umbrais das portas no Egito com o sangue do cordeiro e o que era o mistério da porta falsa no Egito. Êxodo, no capítulo 12, nós temos a 10ª e última praga promovida pelo próprio Deus à região do Egito por ocasião da perseguição de Faraó ao povo hebreu. Através dessa praga, que é a morte dos primogênitos egípcios, Deus então vai abrir uma porta de escape para que os hebreus possam sair e se afastar da terra do Egito. No versículo 29 do próprio capítulo 12, nós temos a informação de que os israelitas, ou seja, os hebreus na terra de Gósen, eles pegavam cordeiro, imolaram o cordeiro e passaram o sangue nos umbrais da porta para que o anjo da morte não entrasse em suas casas e ferissem seus filhos. Ali estava então instaurado a primeira Páscoa judaica entre os hebreus. Mas a pergunta que fica é: por qual motivo eles deveriam passar o sangue nos umbrais das portas? Que eles imolaram um cordeiro, que é o cordeiro da Páscoa, que mais tarde vai ser representado pelo próprio Senhor Jesus na cruz do Calvário, isso é óbvio, todos nós sabemos. Mas antes de eu explicar qual o motivo deles terem feito isso, deixa eu explicar como eles fizeram isso rapidamente aqui para você. O cordeiro deveria ter 1 ano de idade, sem mancha, sem defeito, e o sangue deveria ser aspergido sobre as portas, a carne deveria ser assada, comida depressa, juntamente com pães asmos e ervas amargas. Mas como eles passaram esse sangue nos umbrais das portas? Através de uma planta típica do Oriente chamada isopo. O isopo era uma espécie de manjerona usada para purificação, conforme nós lemos Levítico capítulo 14, versículos 4 a 6, Números capítulo 19, versículo 6, Salmo 51, versículo 7. A rica textura dos ramos das folhas podia reter a quantidade de sangue necessária para aspersão. Era usada uma bacia cheia do sangue do cordeiro e o sangue era aspergido nitidamente para proteger, que impediria a destruição do local com a morte dos primogênitos. Mas a pergunta é: qual o principal motivo de sangue nas portas? Ou por que exatamente nos umbrais? Por que não podia passar talvez lá na tramela ou maçaneta, se existia, ou no chão ali da porta? Porque literalmente em cima, nos umbrais das portas. Na região do Egito existia uma cidade chamada Mênfis, que era uma das mais importantes capitais do Egito Antigo. E lá nessa cidade chamada Mênfis nós vamos encontrar um dos mais principais sistemas arqueológicos do mundo, uma porta feita, porém, falsa. Nos umbrais dessa porta, chamada Porta Falsa, havia várias inscrições hieroglíficas, ou seja, várias preces ali, orações aos deuses do Egito. Era uma porta sem passagem, literalmente uma porta falsa, feita ou esculpida em uma pedra. Os egípcios acreditavam que o ser humano é feito de pelo menos 2 partes, Aka, que é a alma, e Epa, que é o corpo. E que, quando morrer, o corpo mais a alma era transportada até o reino de Osíris, que era a eternidade. Depois eles acreditavam que a alma era levada numa barca solar, pois o céu é azul, a mesma cor do oceano, por isso era levada em uma barca de navio. Durante essa peregrinação da alma até o reino de Néter, a alma ia até lá e voltava para o corpo, passando por essa porta falsa. Todas as casas no Egito Antigo possuíam lá em cima, nos umbrais da porta, essas inscrições contendo preces e orações de proteção aos deuses do Egito, às divindades egípcias. Por isso, então, Deus ordena a matança do cordeiro para passar o sangue nos umbrais da porta para tampar essa idolatria e adoração aos deuses egípcios no período do Êxodo. Claro, os hebreus ficaram muitos anos na terra do Egito e acabaram aderindo um pouquinho à cultura daquele local, e provavelmente as suas casas também possuíam essas inscrições de deuses egípcios. A cultura egípcia estava tão impregnada no coração dos hebreus que foi necessário Deus entregar para Moisés a lei bem depois, mostrando que não há outros deuses além dele, e assim sucessivamente. A questão também do bezerro de ouro que eles fizeram para adorar, também por forte influência idólatra do Egito. O que me leva a entender que aquelas inscrições estavam também na terra de Gósen, em cima, nos umbrais da porta também dos hebreus. Deus então ordena a passagem do sangue nos umbrais da porta para mostrar para os hebreus que era necessário renunciar à cultura pagã,
a cultura egípcia, a cultura idólatra, para somente assim eles serem totalmente libertos do êxodo do Egito. Maravilhoso isso, não é mesmo? Quer aprender mais sobre essas e outras curiosidades bíblicas, teológicas, nas Escrituras? Vem estudar conosco. As matrículas estão abertas no nosso Seminário Teológico STBC, Seminário Teológico Vida Cristã. Faça já sua matrícula, digita aqui embaixo "Eu quero", eu estarei te chamando no privado para mais informações. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Queimava o nosso coração.